Desde os primeiros tempos da civilização, a humanidade sempre se maravilhou com aqueles que pareciam estar à frente de seu tempo. No início, os grandes feitos eram atribuídos aos deuses. A genialidade, para os antigos, não era vista como uma característica humana, mas como um presente divino, algo concedido a poucos escolhidos. Vamos abordar a história fascinante da genialidade, explorando como ela foi percebida, redefinida e celebrada em diferentes eras. Prepare-se para descobrir como a evolução da genialidade reflete a própria evolução da humanidade. Em muitas culturas antigas, a genialidade era frequentemente atribuída a uma inspiração divina. Poetas, artistas e profetas eram vistos como receptáculos das mensagens dos deuses. Essa visão reforçava a ideia de que a criatividade e a inteligência excepcionais não eram meramente humanas, mas sim manifestações de um plano superior. Nas margens férteis do Nilo, os antigos egípcios ergueram monumentos que desafiam o tempo. A capacidade de construir pirâmides monumentais era considerada um reflexo da ligação dos faraós com o divino. Para eles, a genialidade era vista como uma dádiva dos deuses, uma conexão direta com o divino. Arquitetos e escribas eram reverenciados não apenas por suas habilidades, mas por serem canais das vontades dos deuses. Com o surgimento e avanço da filosofia, especialmente na Grécia, houve uma tentativa de entender a genialidade através da razão e da lógica. Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, analisou as características que tornavam alguém excepcional em sua arte ou ciência, discutindo o conceito de sabedoria prática e teórica, ambas fundamentais para o pensamento criativo e excepcional. Essa abordagem marcou o início de uma primeira grande transição, da visão do gênio como um ser inspirado divinamente para alguém que, através do pensamento crítico e da razão, alcançava feitos extraordinários e mensuráveis. Já na Roma antiga, o termo gênio, gênios, tinha um significado espiritual, algo como um espírito protetor que protegia e guiava as pessoas para realizarem grandes feitos. Ao mesmo tempo, a genialidade para os romanos tinha um significado prático e estava profundamente ligada à ideia de inovação e utilidade, sendo valorizada pela capacidade de resolver problemas concretos e criar avanços que beneficiassem a sociedade como um todo. Assim, a genialidade para os romanos antigos era vista como uma combinação de inspiração divina e habilidade humana. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, o conceito de genialidade dá outra guinada, sendo por um longo período dominada por dogmas religiosos, ou seja, associada à inspiração divina. Neste período, a genialidade foi novamente vinculada à fé, e aqueles que ousavam pensar além dos ensinamentos da Igreja eram vistos com suspeita ou podiam pagar caro. Este foi um período dominado pela Igreja Católica na Europa, onde a vida girava em torno da religião, da agricultura e de comunidades fechadas. O conhecimento era preservado em mosteiros, e a ideia de genialidade não era algo que se celebrava abertamente como hoje. Naquele tempo, ser um gênio significava possuir um dom especial, quase um presente divino, concedido por Deus para servir a humanidade ou a fé. Não havia espaço para o indivíduo se destacar por si só. O talento era visto como uma ferramenta para glorificar algo maior. Um exemplo marcante dessa época é São Tomás de Aquino, um teólogo e filósofo do século XIII. Nascido na Itália em 1225, Tomás dedicou sua vida a reconciliar a fé cristã com a lógica e a filosofia de Aristóteles, não a parte racional, é claro. Sua obra mais famosa, a Suma Teológica, é um vasto compêndio que explora questões como a existência de Deus e a moralidade humana. Para os padrões medievais, Tomás era um gênio porque combinava erudição com devoção, usando sua mente brilhante para fortalecer a doutrina da Igreja. Ele não era um inventor ou artista no sentido moderno, mas sua capacidade de sintetizar ideias complexas o tornava excepcional. Naquele contexto, o gênio era alguém que servia a uma causa superior,
e o reconhecimento vinha mais da comunidade religiosa do que da fama pessoal. No entanto, mesmo nesse período, outras mentes brilhantes surgiram. O matemático e astrônomo árabe Alhazen é um bom exemplo. Alhazen é amplamente reconhecido como um dos maiores cientistas da Idade Média, especialmente por suas contribuições à óptica. Sua obra mais famosa, Livro da Óptica, revolucionou o entendimento da luz e da visão, estabelecendo os fundamentos do método científico moderno, ao enfatizar a experimentação e a observação. Com o passar dos anos, novamente a ideia de genialidade começou a mudar. Com o fim da Idade Média e o início do Renascimento, a genialidade começou a ser vista de maneira diferente. Este período foi marcado pelo redescobrimento das artes, da ciência e do pensamento humano como centro do conhecimento. Pela primeira vez em séculos, os estudiosos começaram a se libertar das amarras do dogma religioso e a enxergar a inteligência como uma capacidade humana, e não apenas uma dádiva divina. O período celebrava o homem renascentista, um ideal de alguém com conhecimento em várias áreas. Figuras como Leonardo da Vinci, que se destacou em arte, ciência, engenharia e anatomia, encarnou esse ideal. Diferente das crenças antigas, sua genialidade não vinha dos deuses, mas sim de uma curiosidade insaciável e de uma dedicação incansável. Seguindo adiante, chegamos ao Iluminismo, um movimento que se estendeu aproximadamente do final do século XVII ao início do século XIX. Este foi um período de revolução intelectual, onde a razão, a ciência e o progresso humano passaram a ser os pilares do pensamento. Na Europa, pensadores começaram a desafiar as tradições e o poder absoluto da Igreja e das monarquias, propondo que o conhecimento e a lógica deveriam guiar a sociedade. Nesse contexto, o conceito de genialidade começou a se transformar, deixando de ser apenas sobre versatilidade para incluir a ideia de originalidade e impacto em áreas específicas. Um exemplo brilhante dessa era é Immanuel Kant, nascido em 1724 na Prússia, hoje parte da Alemanha. Kant foi um filósofo que redefiniu o conceito de gênio em sua obra Crítica do Juízo, publicada em 1790. Para ele, um gênio era alguém que exibia originalidade exemplar, criando algo novo que servisse de modelo para outros, mas sem seguir regras pré-estabelecidas. Kant acreditava que o gênio combinava imaginação e razão, produzindo ideias que iam além do comum. Sua filosofia, como em Crítica da Razão Pura, explorava como os humanos conhecem o mundo, e sua definição de genialidade influenciou gerações. Outro nome que reflete essa mudança é Benjamin Franklin, nascido em 1706 na América colonial. Franklin foi um polímata, mas com um toque de especialização que o diferencia dos renascentistas. Ele era inventor, cientista, político e escritor, conhecido por experimentos com eletricidade, como o famoso teste com a pipa durante uma tempestade, que provou que o raio é eletricidade. Franklin também inventou o para-raios e fundou instituições como a Universidade da Pensilvânia. Embora ainda fosse versátil, sua genialidade estava mais focada em contribuições práticas e científicas, refletindo a valorização do iluminismo pela ciência empírica e pela utilidade social. Ele não era apenas um homem de ideias, mas alguém que as aplicava para melhorar a vida das pessoas. A Idade Moderna, que se inicia por volta do final do século XVII e se estende até o início do século XIX, com um marco crucial na Revolução Industrial, que começou por volta de 1760 e continuou até meados do século XIX. Foi um período histórico de transformações profundas, com o avanço da ciência, da tecnologia e da industrialização. O mundo deixou de ser agrário e se tornou uma máquina de inovações, e com isso, a ideia de genialidade mudou mais uma vez. Agora, o gênio não era mais o homem universal ou apenas um pensador original, mas alguém que dominava um campo específico com maestria.
Um exemplo emblemático dessa era é Isaac Newton, nascido em 1643 na Inglaterra, ainda no início da Idade Moderna, antes da Revolução Industrial. Físico e matemático, Newton revolucionou o entendimento do universo com suas leis do movimento e da gravidade, publicadas na Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, em 1687. Diferente dos polímatas do Renascimento, Newton se concentrou em problemas científicos complexos, usando matemática para explicar fenômenos como a órbita dos planetas. Sua genialidade residia em sua profundidade, e ele se tornou um símbolo de como o conhecimento especializado podia mudar o mundo. O foco na especialização se intensificou. James Watt, nascido em 1736 na Escócia, é um exemplo perfeito disso. Engenheiro, Watt melhorou a máquina a vapor, uma invenção que impulsionou a Revolução Industrial. Sua contribuição específica, tornar a máquina mais eficiente, mudou a forma como as fábricas funcionavam e como as pessoas viviam. Diferente de Leonardo da Vinci, que explorava muitas áreas, Watt focou em engenharia, e sua genialidade foi reconhecida por resolver um problema prático com impacto global. A especialização tornou-se a chave, refletindo uma sociedade que precisava de soluções técnicas para crescer. Michael Faraday, nascido em 1791 na Inglaterra, é outro exemplo poderoso. Químico e físico, Faraday descobriu o eletromagnetismo, abrindo caminho para a eletricidade moderna. Sem uma educação formal avançada, ele aprendeu observando e experimentando, e sua genialidade estava em sua capacidade de conectar ideias em um campo específico. A Idade Moderna valorizava esse tipo de gênio, alguém que mergulhava profundamente em uma área e trazia inovações transformadoras. Ao chegarmos à Idade Contemporânea, que começa no final do século XVIII se estendendo até os dias atuais, é o símbolo de um período de mudanças rápidas e globais, marcado pelo avanço da ciência, pela globalização e, mais recentemente, pela revolução digital. A genialidade, que já havia se tornado especializada na Idade Moderna, agora enfrenta novos desafios e oportunidades, com a tecnologia redefinindo o que significa ser um gênio. Um exemplo fascinante dessa era é Ada Lovelace, nascida em 1815 na Inglaterra. Considerada a primeira programadora de computadores, Ada trabalhou com Charles Babbage em sua máquina analítica, uma precursora dos computadores modernos. Ela escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina e, mais impressionante ainda, previu que os computadores poderiam ir além de cálculos, sendo capazes de manipular símbolos e até compor música. Ada era uma matemática brilhante, mas sua genialidade estava em sua visão de futuro, conectando matemática e tecnologia de uma forma que ninguém havia feito antes. Ela representa uma transição para a era contemporânea, onde o gênio muitas vezes combina especialização com a capacidade de imaginar o que ainda não existe. Outro nome que brilha na Idade Contemporânea é Albert Einstein, nascido em 1879 na Alemanha. Físico teórico, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, que transformou nossa compreensão do tempo, do espaço e da gravidade. Sua genialidade estava em sua habilidade de pensar além das convenções, propondo ideias que desafiavam a física clássica. Einstein não era um polímata como Leonardo da Vinci, mas sua profundidade em física teórica o tornou um ícone do século XX. Imagine-o sentado em um escritório modesto, com um quadro negro cheio de equações, enquanto o mundo ao seu redor começava a entender as implicações de suas teorias. Avançando para tempos mais recentes, temos figuras como Elon Musk, nascido em 1971 na África do Sul. Musk é um empreendedor e inventor que fundou empresas como Tesla, SpaceX e Neuralink. Ele é conhecido por sua visão de futuro, trabalhando em carros elétricos, viagens espaciais e interfaces cérebro-máquina. A genialidade de Musk está em sua habilidade de combinar engenharia, negócios e inovação,
para resolver problemas globais, como a crise climática, assim como a ideia ousada da colonização de Marte. Em 2025, Musk continua a inspirar debates sobre o futuro da humanidade, mostrando como o gênio contemporâneo muitas vezes envolve conectar diferentes áreas na era da tecnologia. A idade contemporânea também trouxe a ascensão da inteligência artificial, que está redefinindo o conceito de genialidade. Hoje, algoritmos podem compor músicas, diagnosticar doenças e até criar arte, levantando a questão: será que a genialidade do futuro será humana, artificial ou uma combinação das duas? Ou a criatividade e a capacidade de inovação sempre serão exclusivas dos seres humanos? Atualmente continuamos a celebrar o gênio, mas a era digital e a inteligência artificial trazem novas perguntas. Será que o gênio do futuro será um especialista ainda mais focado ou alguém que conecta disciplinas como no Renascimento? Será que a criatividade vai ser substituída pela inteligência artificial? Talvez a resposta esteja em mentes que, como Ada Lovelace, imaginaram o potencial da tecnologia ou em figuras contemporâneas que usam a inovação para resolver problemas globais. A genialidade, como vimos, é um espelho da sociedade, adaptando-se às suas necessidades e sonhos. Cada gênio deixou sua marca, e juntos, eles nos ensinaram que a mente humana é capaz de alcançar o extraordinário, independentemente de como definimos essa conquista.